Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Salgado, trabalhadora do GRESG, e estamos aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Rogamos então a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos amparando, nos orientando, nos intuindo, para que esse estudo possa transcorrer da melhor forma possível e todos nós possamos adquirir o conhecimento e refletir, né, sobre a realidade dos dois mundos existentes na casa espírita que nós frequentamos. E assim damos por iniciada nosso estudo de hoje. Vamos então compartilhar a nossa tela. Nós já fizemos alguns testes para que não tenhamos problemas com o compartilhamento nesse mês. Que bom, já vamos colocando algumas coisas para cá, fazendo alguns ajustes importantes. Então, nós vamos estudar hoje, né, o capítulo 8, que fala sobre o psicoscópio. Então, nós vamos falar um pouco, né, assim, mais uma vez, sobre a equipe espiritual, para que nós possamos, assim, entender como é que funciona a utilização desse equipamento que nós vamos conhecer hoje. Então, nós sabemos que a equipe de encarnados tem, assim, as suas funções específicas e de grande responsabilidade, mas que ela se submete a seu turno àquela outra equipe, que é a espiritual, que é, em verdade, a que dirige e orienta os trabalhos em todo o seu desenrolar. Então, essa equipe, que é formada por um grande número de trabalhadores, submete-se à direção de um mentor ou instrutor espiritual, o qual responde por todas as atividades programadas pelos dois grupos, o de encarnados e o de desencarnados, sendo que o programa estabelecido pela equipe do plano físico depende para sua execução da aquiescência e permissão do mentor espiritual. Então, a responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual e, por isso, o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. Por que é importante a gente lembrar isso? Porque para que esse trabalho ele realmente aconteça, essa equipe espiritual ela tem que estar diretamente associada à equipe dos encarnados na casa espírita onde esse trabalho vai acontecer, né? Então, essa equipe espiritual, ela depende também da equipe encarnada. Então, para os médiuns, né, nós temos algumas orientações que são muito importantes para que essa parceria ela ocorra de uma forma coesa, de uma forma ordenada, e que a equipe espiritual saiba de fato que pode contar com essa equipe dos encarnados, né? Então, a princípio, né, existem assim umas orientações básicas para os médiuns que nós vamos voltar a ver, que são as qualidades morais dos médiuns, né? Então, o médium ele deve ter e desenvolver os seguintes atributos morais, que é a bondade, a benevolência, o amor ao próximo, a simplicidade, desprendimento das coisas materiais. A mediunidade ela não é atribuída ao médium pela sua condição moral. Um médium imperfeito pode ter a faculdade mediúnica mais desenvolvida do que um médium digno. E nós já vimos essa questão do médium digno, né? Então, no entanto, o uso que faz da mediunidade pode sim interferir nas qualidades das suas mensagens, né? Então, nós temos aqui o preparo para a reunião mediúnica, que é cultivar bons hábitos de vida, elevar o pensamento pela prática da oração e leitura edificante, cuidar da alimentação, do repouso físico e mental, manter-se atento e administrar com eficiência os impedimentos surgidos no dia da reunião mediúnica, né? E aqui do livro Seara dos Médiuns, né, que foi ditado por Emmanuel, nós temos um trecho, né, do capítulo 42, que traz a seguinte observação: se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação.
A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, relembrando esses conceitos, né, tanto da questão que trata da responsabilidade da equipe espiritual e das observações que os médiuns precisam se pautar para que, de fato, possam fazer parte de uma boa equipe mediúnica com relação à parte da equipe que são os encarnados, nós vamos começar a entender o porquê que isso é tão importante. Trazemos, então, um pouco mais de conhecimento a respeito dos médiuns. Uma vez que o psicoscópio, né, que é o equipamento que nós vamos estudar hoje, vai trazer para a gente um conhecimento bem abrangente dessa questão dos médiuns, da importância que os médiuns precisam dar à questão não somente do estudo, né, do seu desenvolvimento intelectual, tanto com relação ao conhecimento da vida material, mas também como o conhecimento dos assuntos da espiritualidade, como também sobre a sua questão moral. E por isso nós trazemos aqui, né, o livro dos médiuns, que foi o segundo livro que Allan Kardec, né, trouxe para a gente através da codificação. Então, nós temos inicialmente o livro dos Espíritos, que é o livro que traz para a gente todo o embasamento, todo o conhecimento científico, moral e filosófico da doutrina espírita, e temos esse livro específico, que é o livro dos médiuns, que traz, né, como a gente pode já assim, deduzir, o conhecimento básico, o conhecimento preliminar, por se tratar do primeiro livro sobre o assunto, né, porque veio na codificação, de tudo que os médiuns precisam saber a respeito da mediunidade e dos fenômenos mediúnicos. Então, o livro dos médiuns, ou o guia dos médiuns e dos evocadores, né, lembrando que na época de Allan Kardec, os evocadores eles eram presenças assim muito constantes dos trabalhos, né? Inclusive eram presenças muito importantes, porque no início de todo esse trabalho, nós sabemos que os espíritos, muitas vezes, eles eram evocados a comparecer nas reuniões, né? Hoje nós não temos, né, pelo menos não que a gente tenha conhecimento desse tipo de prática, de uma forma que seja realmente assim, como é que a gente pode dizer? Usada de forma segura nas casas espíritas dessa forma. Até porque nós já sabemos que toda essa questão que envolve o trabalho mediúnico, né, com relação aos espíritos que serão trazidos às reuniões, são decididas pela equipe espiritual e não pela equipe dos encarnados. Então, a figura do evocador hoje é desnecessária e não tem, na verdade, utilização. Mas na época da codificação, sim, era uma presença que era constante nas reuniões. Então, nós trouxemos uma partezinha da introdução do livro dos médiuns, né? E para que a gente possa já entender de fato qual é o objetivo desse livro, dessa obra. Então, na introdução, nós temos que é um desejo muito natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo, que é o de poder entrar em comunicação com os espíritos. Na verdade, isso é um desejo que a gente tem até hoje, né? Porque quem não tem vontade de entrar em contato com uma pessoa muito querida do seu coração que já desencarnou, né? Só que a gente sabe exatamente por conta dessa questão de que é a espiritualidade que designa esse contato, que o telefone, né, toca de lá para cá. Por mais que nós tenhamos vontade, nem sempre, né, nós conseguiremos alcançar esse desejo dessa forma. Então, o objetivo dessa obra consiste em indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira proveitosa quando não existir a faculdade. Ou seja, nós sabemos que todos nós somos médiuns, em algum grau.
Só que, de acordo com o livro dos médiuns, né, esse termo médium é usado para aquela pessoa que tem, de fato, uma característica mediúnica mais aflorada. Ou seja, você tem um potencial mediúnico para desenvolver algum trabalho mediúnico diferente daquele que tem um grau bem pequeno. Então, dessa forma, seria considerado aquele que não tem a faculdade mediúnica, ou seja, você não tem um potencial mediúnico de fato desenvolvido, de fato aflorado, para determinados trabalhos. Tá? Mas, em tese, todos nós, em algum grau, somos médiuns. Vamos ver um pouco, né, da segunda parte do capítulo 19, que é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Então, é a dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Então, aqui nós vamos ver um pouco do que os espíritos, na verdade, esperam dos médiuns. Por que é facilitada a comunicação com determinado médium em detrimento de outro médium? Então, nós temos aqui o aspecto intelectual, tá bom? Inicialmente, nós vamos ver esse papel dos médiuns, para que mais à frente, quando nós começarmos de fato a entender o psicoscópio, a função do psicoscópio, e a gente vai, assim, colocar no lugar todas essas ideias que nós estamos apresentando aqui. Então, na questão 225, inicia-se assim: qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, ou seja, espíritos desencarnados, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais os quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Ou seja, se eu não detenho um determinado conhecimento e um espírito me transmite uma mensagem que foge do meu conhecimento, isso pode passar desapercebido por mim. Por quê? Porque eu não trago isso nem na minha lembrança presente, ou seja, não é um assunto que eu tenha conhecimento, que eu tenha desenvolvido conhecimento nesta encarnação, ou que eu também não tenha desenvolvido conhecimento em encarnações pregressas. Então, o meu espírito, né, a minha alma, não tem conhecimento desse assunto e isso não se torna perceptível para mim. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Ou seja, de espírito para espírito, também existe essa dificuldade. Se entre os espíritos desencarnados não houver algum tipo de correlação na conversa, essa ideia se perde, né? Então, facilita para os espíritos que os médiuns eles tenham um conhecimento intelectual relativamente próximo daquilo que o espírito vai dar comunicação. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações,
Dele, de preferência, nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer uma analogia entre nós, encarnados. Se nós formos desenvolver uma conversa muito intelectual, né, com um nível de cultura muito alto, com uma pessoa que não tenha o nível de conhecimento que a gente tem, essa conversa vai ficar sem sentido, tanto para aquele que está dando a comunicação, quanto para aquele que está recebendo. Isso também funciona nas comunicações espirituais. Então, o espírito ele se serve melhor de um médium que esteja intelectualmente preparado para absorver os seus conhecimentos, tanto pelo seu conhecimento dentro da sua vida atual, quanto pelo conhecimento que ele adquiriu em encarnações anteriores, do que aquele espírito que tenha essa dificuldade. Fica muito mais fácil, né, eu conversar sobre um assunto com uma pessoa que tem o mesmo nível de conhecimento que eu tenha. Ainda que muitas vezes eu possa não conhecer sobre determinado assunto, o fato de nós termos, né, um nível intelectual parecido já pode facilitar essa comunicação. Porque aquilo que eu não consegui entender, eu posso perguntar ao meu interlocutor, eu posso perguntar à pessoa com quem eu estou conversando. Ao passo que, se eu não tenho conhecimento nenhum, eu não vou conseguir perguntar porque eu realmente não vou conseguir entender. Então, partindo dessa comparação, partindo desse princípio, fica mais fácil a gente entender porque os espíritos eles se servem de determinados médios para determinadas comunicações em detrimento de outros. É claro que isso é somente um dos motivos, uma das razões. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, quer semi-mecânico ou inteiramente mecânico. Ou seja, independente do tipo de mediunidade que esse médium tenha, a comunicação fica facilitada em função de haver essa correspondência intelectual entre os espíritos, tanto o comunicante quanto o espírito do médium que está recebendo a mensagem. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados. Vamos entender aqui o adestrado como capacitado, né, gente? Para a gente poder assim, familiarizar esse termo, tá bom? Munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. Porque, então, o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que com os médios insuficientes, ou seja, aqueles médios que têm essa dificuldade intelectual de alguma forma, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. Essa mensagem da questão 225 foi trazida para nós por Erasto e Timóteo. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Essa capacitação intelectual do médium facilita muito as comunicações, né? Quaisquer que sejam os tipos de comunicações.
fica muito mais fácil. Né? Por quê? Porque há um nivelamento entre o médium que está recebendo e o espírito comunicante. Tudo bem? Agora nós vamos, na segunda parte ainda, no capítulo 20, falar sobre a influência moral dos médiuns. Vamos lembrar que nós temos algumas dicas, né, com relação aos comportamentos de moralidade dos médiuns, para que isso seja facilitado na sua participação da equipe dos encarnados que compõe essa equipe espiritual dos trabalhos, certo? Então, nós temos no livro dos médiuns algumas orientações importantes com relação a isso, né? Lembrando também que nós já sabemos que a moralidade no médium não interfere, de uma certa forma, na sua mediunidade. Né? Ele pode ter uma mediunidade muito desenvolvida, mas não tem um desenvolvimento moral que acompanhe isso. Nós também já conversamos sobre isso. Na questão 230, vem a seguinte instrução, né? Que o espírito que traz isso, né, também foi o Erasto. Por isso que ele coloca aqui, que é a seguinte instrução, Deonola, sobre o assunto, um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já o dissemos. Os médiuns, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos da Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e não raro muito heterodoxas, espiriticamente falando. Bom, aqui vamos fazer uma pequena pausa para que a gente possa conversar um pouco sobre o assunto. Existe a afinidade, né, moral entre o espírito comunicante e o médium que está recebendo a comunicação. Né? Então, se esse médium ele não tem um bom preparo moral, provavelmente ele pode ser influenciado por um espírito leviano ou um espírito pouco sério. Né? Então, dentro de toda a estrutura dessa reunião mediúnica, que vai desde o preparo de toda a equipe dos encarnados, além da assistência da equipe espiritual, é necessário que o dirigente dessa reunião, o dirigente encarnado, preste muita atenção na conduta de cada membro dessa reunião mediúnica. Nós, inclusive, já conversamos sobre esse assunto. Então, é muito importante que o dirigente da reunião mediúnica se acerque, de fato, da condição de cada membro participante dessa reunião. Essa equipe ela precisa estar muito bem estruturada, muito bem equilibrada, para evitar que certos problemas aconteçam na reunião e isso dificulte o trabalho da equipe espiritual, além de dificultar o próprio equilíbrio do centro espírita. Porque algo estará acontecendo nesta casa que esteja influenciando também o equilíbrio espiritual dessa casa. Né? Porque todos os trabalhos que são realizados dentro do centro espírita, eles são orientados pela espiritualidade superior.
né? Mas nós somos os participantes também dessa casa. Então, nós precisamos estar atentos a algumas questões que são relativas às nossas condições pessoais, a fim de que, no lugar de nos colocarmos, né, à disposição para ajudar, nós tenhamos a humildade de pedir ajuda para que o nosso equilíbrio possa ser restaurado. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médiuns imperfeitos. Considerando que, assim, o médium perfeito, né, a espiritualidade sabe que nós ainda não estamos nesse grau todo. Mas sempre que nós empenhamos os nossos esforços para que estejamos dentro daquelas condições, né, que são solicitadas ao médium, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, uma atenção à sua condição de vida, vigiar, né? Vigiar e orar constantemente. Então, isso que é importante, né? A perfeição é dentro daquilo que nós conseguimos, de fato, alcançar no nosso caminho. Se, pois, agora um médium qualquer, que ele seja, vou ler de novo, gente, desculpa. Se, pois, agora um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repele suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Então, né, esse texto também foi passado por Erasto. Então, daí a importância, né, do médium que participa de uma reunião mediúnica vigiar e orar constantemente. Todos nós temos essa necessidade? Sim, todos nós temos essa necessidade. Né? Independente do papel que nós ocupemos na casa espírita e independente do fato de estarmos, né, numa casa espírita. Mas, especialmente como trabalhadores, nós precisamos orar e vigiar com bastante frequência. Todos nós temos as nossas questões pessoais, todos nós estamos atravessando os nossos desafios, as nossas provas, as nossas expiações, mas, no geral, nós precisamos nos manter sempre ligados à espiritualidade através das nossas orações, mas também através da observação daquilo que estamos fazendo conosco, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e daquilo que, de fato, queremos alcançar como espírito, como alma. Agora nós vamos conhecer o psicoscópio e entender por que nós conversamos um pouco, né? Relembrando a questão da equipe espiritual, relembrando as orientações para os médios, conhecendo um pouquinho desses aspectos, né, que são trazidos para nós no livro dos médiuns. Nós vamos conhecer o psicoscópio. Então, essa imagem, né, ela foi recebida, né, por intuição do que seria esse aparelho. Então, aqui diz que é um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica, em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Esclarece Aulus com um leve sorriso. Essa passagem está no livro Mecanismos da Mediunidade, que é bastante, né, informado nesse capítulo do psicoscópio que nos é trazido pela Sueli no nosso livro básico de estudo. Então, o que faz de fato o psicoscópio? O que é, de fato? Como ele funciona? Então, é um aparelho delicado e minúsculo de poucos gramas, utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações dos encarnados.
Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. Utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raio-x. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Ou seja, nós sabemos que a equipe espiritual, ela conta com o grupo da equipe dos encarnados, né? Nós já estudamos isso, nós já conversamos sobre esse assunto. Então, observa-se, né, que a melhor coesão que nós possamos alcançar com a equipe dos encarnados é que todo aquele grupo esteja imbuído em realmente manter um equilíbrio, manter uma harmonia, né, observando todas aquelas condições que nós já vimos e revimos um pouco antes, no início do nosso estudo de hoje. Só que, como nós não somos perfeitos, né? Nós temos as nossas imperfeições e de vez em quando somos, né, assim, afrontados a determinadas questões na nossa vida pessoal que podem vir a nos desequilibrar, né, num dia de trabalho ou de uma forma mais sucessiva. A equipe espiritual se utiliza do psicoscópio exatamente para medir essa frequência que existe em cada médium. Como é que está o pensamento daquele médium naquele dia? Como é que está a sua condição para que ele possa trabalhar? Por quê? A equipe espiritual ela vai designar qual é o espírito que será atendido pelo médium X. Então, a gente precisa saber se o médium X tem condição de atender esse espírito. Além disso, quando todo o grupo está reunido, todo o grupo é avaliado. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso. E com essa avaliação, é possível, de fato, saber se aquele grupo está preparado para trabalhos assim, mais desafiadores, ou se esse grupo só pode atender casos mais simples. Por quê? Se o médium não estiver em condições de atender um caso mais complicado, um espírito mais complicado, esse médium ele pode ficar completamente desestabilizado e, inclusive, vir a adoecer. Então, para evitar esse tipo de problema, né, e considerando que, assim como na escola nós começamos do mais básico até o avançado, as reuniões mediúnicas, né, que começam a acontecer nas casas espíritas, conforme o seu grupo vai ficando mais coeso, conforme o seu grupo vai ficando mais harmônico, mais equilibrado, mais preparado, né? Então, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista intelectual, e isso considerando não somente aquilo que se estuda com relação à vida material, mas também ao que se dedica ao estudo, né, das questões da espiritualidade, questões relacionadas à disciplina mediúnica, que é muito importante ser mantido em estudos, o grupo mediúnico precisa, de fato, estar constantemente estudando, né? Então, para que esse grupo ele se fortaleça. E conforme esse grupo vai se fortalecendo, conforme os trabalhos espirituais dessa casa vão se fortalecendo, a espiritualidade começa a trazer para aquele grupo casos mais complexos para serem trabalhados. Então, isso tudo é medido também através do psicoscópio. Seria possível para a espiritualidade fazer essa observação sem o uso do aparelho? Sim, seria possível. Mas com o auxílio do aparelho, fica muito mais fácil para a espiritualidade determinar como é que está o grupo no geral.
Então, eles fazem a avaliação individual e coletiva. Então, daí a importância do psicoscópio. Eles fazem, né, num determinado momento, uma comparação entre o estetoscópio do médico, né, que está constantemente com o médico, e ali o médico faz a ausculta do coração, a ausculta do pulmão, e ali ele verifica algumas situações que, por essa ausculta, ele pode ver como é que está mais ou menos a situação daquele paciente. O psicoscópio, ele funciona exatamente assim. Né? Essa ausculta é feita, de fato, de forma individual e coletiva, na situação geral de cada médium participante ali. Então, essa psicoscopia é uma espécie de auscultação do campo psíquico em que vive o indivíduo. Então, através do psicoscópio, é possível avaliar a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter dos que estão sendo analisados, considerando que, né, algumas questões dessa avaliação normalmente não vão sofrer interferência, né? Porque o médium educado, ele é de fato educado. O caráter também, assim, a tendência é ele se desenvolver cada vez mais e melhorar mais, né? O sentimento é que é uma coisa que pode, de repente, estar assim, ofuscado em virtude de alguma contrariedade ou de problemas que esse médium possa estar atravessando. Então, entenda que o sentimento não é falta de amor, mas aquele momento em que o médium ele está passando pelas suas questões pessoais, ele está em desequilíbrio e isso pode interferir de alguma forma no equilíbrio do trabalho. Né? A moralidade do médium, se ele está observando todos aqueles cuidados, né, que nós já conversamos, então isso tudo fica mais fácil avaliar através do psicoscópio. É muito mais fácil para a equipe tratar, né, a equipe espiritual, tratar da equipe dos encarnados dessa forma, né, antes de se efetuar essa reunião. Então, essa parte está no livro, né, dos mecanismos da mediunidade, e nós vamos ler um pouco a respeito do assunto. Convidados pelo instrutor espiritual Aulus a observar a equipe mediúnica usando o psicoscópio, André mostrou-se surpreso com as suas propriedades. Notou, então, que o teto, paredes e todos os objetos eram formados de correntes de força e emitiam uma fraca claridade. Os integrantes encarnados, por sua vez, estavam ligados entre si por vastos círculos radiantes em torno de suas cabeças, como se fosse uma coroa de luz solar formada pelos 10 participantes. Né? Uma vez que o grupo está coeso, que o grupo está harmônico, né? Esse grupo que foi observado tem essas qualidades, tem essas condições. Então, está todo mundo ali ligado pela mesma finalidade, ou seja, então todo mundo ali está em harmonia, está em equilíbrio. Então foi possível observar isso de uma forma bastante equilibrada. Então, aqui a gente observa as anotações do André Luiz com relação ao que ele observou. Desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali emanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam, em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve, em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Olha que coisa interessante, isso tudo ele conseguiu observar através do psicoscópio. Talvez nesse momento
somente com os seus olhos espirituais, somente com o que ele já tinha adquirido de conhecimento e bagagem, né? Enquanto espírito, trabalhando com esses grupos, ele não conseguisse verificar isso. Mas ele conseguiu verificar tudo isso com o uso desse aparelho. Também Hilário se surpreendeu ante o que considerou um espetáculo magnífico, ao que Aulus esclareceu perguntando: não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutivas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais que são dínamos comuns. André Luiz descreve, dando-nos a ideia de que realmente as 10 pessoas que integram essa equipe mediúnica alcançaram um estágio evolutivo melhor, né? Como se esse grupo fosse mais desenvolvido, não, mas que fosse um pouco evoluído mesmo, né? Tanto do ponto de vista moral como de intelectual e espiritual. Todavia, logo ficamos sabendo, através das explicações de Aulus, que são pessoas comuns, embora com o diferencial de cultivarem certas qualidades que as identificam como trabalhadores do bem, que procuram servir na seara do mestre. E, para isso, trazem a mente sintonizada com os ideais superiores, o que as leva a uma conduta disciplinada, na qual estão presentes o amor ao próximo, a bondade e até mesmo a renúncia. Bom, esse grupo observa com bastante atenção todas aquelas condições que são pedidas aos médiuns, especialmente aos médiuns que participam de reuniões mediúnicas, né? Nós precisamos lembrar que numa reunião mediúnica, dependendo do grau de integração desse grupo mediúnico, serão recebidos ali alguns espíritos de pensamentos e sentimentos muito complicados, muito confusos. Então, esse grupo precisa, de fato, estar muito coeso e muito equilibrado, né? A sintonia entre essas pessoas que participam dessa equipe precisa, de fato, estar muito harmônica para que o trabalho ele possa acontecer e que o grupo não seja prejudicado. Então, daí a importância do grupo, né, o grupo mediúnico, realmente se conscientizar da sua responsabilidade no tocante ao seu comportamento moral, aos seus sentimentos, ao seu equilíbrio, à sua dedicação ao estudo. E a gente precisa entender que dedicação ao estudo é dentro daquilo que o médium consegue fazer, mas que ele realmente tem a responsabilidade em estudar. Porque todos nós sabemos que estamos aqui, né, vivendo as nossas vidas, vivendo as nossas realidades materiais. Nós estamos num mundo de materialidade e nós temos que trabalhar, temos que estudar, né, temos que cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de cônjuge. Então, nós temos toda uma estrutura material que a gente precisa atender para que a gente se mantenha, né, dentro daquilo que a sociedade nos impõe como sobrevivência. Então, a espiritualidade entende tudo isso, mas a espiritualidade também entende que quando nós nos comprometemos com esse trabalho mediúnico, que nós vamos dispor de algum momento da nossa rotina para que a gente possa ter essa dedicação ao estudo, para que a gente possa, de fato, né, contribuir favoravelmente para o equilíbrio e a melhora daquele grupo. Isso do ponto de vista intelectual.
né? Considerando os estudos relativos às questões de espiritualidade e mediunidade. Agora, com relação à minha parte moral, independente do que eu faço, independente da minha rotina, eu preciso procurar estar sempre em consonância com aquelas questões que me ligam à espiritualidade. Orar e vigiar, né? Cuidar do meu corpo, cuidar do meu pensamento, cuidar do meu sentimento, né? A gente sabe que todo mundo atravessa, né? Nós estamos numa fase, inclusive, em que todo mundo está ali com questões muito sérias para resolver. Né? Então, mas o grupo que participa da reunião mediúnica especificamente é um grupo que precisa, de fato, ter mais atenção e mais cuidado a essas questões. Né? Então, ele fala aqui da questão da renúncia. Né? Então, quando se trata de renunciar, compreende-se toda uma forma de procedimento do espírita sincero, que prioriza a busca da espiritualização, sabendo que terá de abrir mão, em muitos momentos, de certas situações mundanas, o que faz com alegria, por já estar vivenciando a sua transformação moral. Ou seja, não é sacrifício para aquele médium abrir mão de determinados compromissos mundanos. Nós sabemos que, em primeiro lugar, vêm as nossas questões familiares. Nós sabemos isso, né? O nosso primeiro compromisso é dentro do nosso menor núcleo, do nosso primeiro núcleo, que é a nossa família. Nós sabemos disso, né? Mas nós também sabemos que essa família, ela às vezes ela se estende, né? Porque aí você tem outros compromissos, tal, mas foge daquele núcleo menor, daquele núcleo central. Então, isso você pode também repensar como compromisso ou deixar, por exemplo, de ir a um show, a um evento que vai acontecer exatamente naquele dia. Então, o médium tem que, de fato, pesar qual é a prioridade do compromisso. Ele precisa atender a questões mundanas, a questões relativas à rotina da materialidade? Tudo bem, então ele precisa ir, ele vai. A espiritualidade não vai ficar chateada com ele por conta disso. Mas imagine se toda vez que tiver um determinado compromisso e que a importância, né, daquele grupo, naquele compromisso, não seja de fato assim tão importante, tão primeiro lugar, se toda vez ele abrir mão do seu compromisso mediúnico em função de um compromisso mundano, isso não é renunciar. Então, a renúncia, nesse caso, trata exatamente disso. Qual é o meu comprometimento com o meu trabalho mediúnico, com o meu grupo mediúnico, com a minha equipe espiritual? Porque aí não tem a ver com a questão da casa espírita. É um compromisso do médium, porque é literalmente isso, né? É um compromisso do médium com aquela espiritualidade. É um compromisso que o médium assumiu com a espiritualidade, não é com a casa espírita. O grupo está naquela casa espírita, mas o compromisso é do médium com a espiritualidade. Então, eu já estou preparada para fazer essa renúncia? Eu já estou preparada para colocar o meu compromisso mediúnico acima, né, à frente de determinados compromissos mundanos? Então, é a isso que ele se refere aqui. Excepcionalmente vai acontecer? Excepcionalmente vai acontecer. E é legítimo. A espiritualidade entende e compreende isso. Nós estamos aqui num mundo material. Nós temos as nossas questões para dar atenção e para resolver. Sim. Agora, eu estou sempre fazendo isso? É sobre isso que a gente está conversando aqui. A capacidade de irradiação, de emitir energia, não é privilégio de alguns indivíduos bem dotados de magnetismos e diferentes dos demais. Ou seja, não é porque eu sou médium
que eu tenho uma mediunidade ostensiva, que eu tenho uma mediunidade maravilhosa, que eu faço muitas coisas como médium, que eu tenho esse privilégio. Não, todos nós temos essa capacidade, todos nós temos essa irradiação. Então, a fim de esclarecer sobre esse assunto, seguem algumas considerações a respeito da aura humana, conforme palavra de André Luiz em duas obras de sua autoria. No livro Evolução em Dois Mundos, nós temos as seguintes observações. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-lo no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo. Então, nós vamos ter alguns indivíduos com uma aura muito clara, outra mais densa, mais escura. Isso vai depender de vários fatores, né? Às vezes você está atravessando alguns problemas de ordem emocional, de ordem pessoal, de ordem física, que podem vir a interferir nessa coloração. Tá? Eu sugiro, inclusive, né, nós temos no nosso canal aqui do YouTube, daqui do GRESG, nós temos um estudo desse livro, Evolução em Dois Mundos. Tá? Eu acho que é no capítulo 3 que nós temos alguma coisa assim mais elaborada com relação ao assunto. Eu sugiro que vocês entrem lá na nossa playlist e assistam esse estudo, porque realmente é muito bom. O estudo desse livro é maravilhoso. E mecanismos da mediunidade, nós temos, articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Ou seja, ele continua falando aqui da questão da aura, né? Que todos nós temos. Né? Então, independente de como nós estejamos, a nossa cor, nós temos exatamente isso. Essa irradiação, ela faz parte de nós. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. E, desse modo, estende a própria influência que a afeição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Então, agora nós vamos falar um pouco da aura vista através da fotografia Kirlian. A fotografia Kirlian consegue, né, com que a gente consegue visualizar a nossa aura. Se ela está mais clara, mais escura, né? Como é que a gente está, né, em termos de irradiação da nossa aura? É através da fotografia Kirlian.
E como, né, uma grande parte das descobertas que foi feita por acaso, a fotografia Kirlian também foi assim, num momento de por acaso. E nós vamos conhecer um pouquinho essa história. Então, como vimos, já muitos espíritas têm conhecimento acerca do perispírito, da aura, do duplo etérico, etc. Mas nem sempre são citadas as experiências científicas realizadas em outros países, que nada mais são do que caminhos diversos para se chegar aos mesmos resultados, denotando assim que os espíritos superiores que dirigem o nosso planeta disseminam por toda parte as sementes luminosas do conhecimento, fonte de inspiração e insight para os que estão nas faixas dessas revelações. Assim ocorrem descobertas notáveis, como se fossem obras do acaso. E isto aconteceu, por exemplo, com a fotografia Kirlian. Então, a aura vista através da fotografia Kirlian seria algo mais ou menos assim, né? Isso aqui seria a fotografia de uma mão, e a gente observa essas irradiações, essas luminosidades. Então, alguns itens dos textos, né, das escritoras Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, da obra Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, no capítulo 16. Então, vamos a essas observações. Esses textos estão nesse capítulo 8 do livro que nós estamos estudando, o nosso livro base, tá? Dimensões Espirituais no Centro Espírita. O conceito da aura humana, nuvem radiante e luminosa que envolve o corpo, remonta a séculos. Gravuras do primitivo Egito, da Índia, da Grécia, de Roma, mostravam as figuras sagradas circundadas de uma orla luminosa muito antes que os artistas da era cristã principiassem a pintar os santos rodeados de halos. Essa convenção, na realidade, pode ter se baseado nas observações de clarividentes que viam, segundo eles mesmos asseveravam, uma radiância envolvendo os santos. A famosa médium, senhora Eileen Garrett, me perdoe meu inglês, hein, gente? Afirma em seu livro Awareness, sempre vi todas as plantas, animais e pessoas cingidas de uma orla indistinta. De acordo com o estado de espírito das pessoas, diz ela, essa cercadura muda de cor e de consistência. E é isso que a gente consegue observar através da fotografia Kirlian. O casal de cientistas russos, Semyon Kirlian, conceituado técnico eletricista, e sua esposa Valentina, professora e jornalista, em experiências científicas na cidade de Krasnodar, no sul da Rússia, criaram, em 1939, uma máquina capaz de fotografar o corpo energético, ou aura, das plantas, animais e seres humanos, hoje conhecida como fotografia Kirlian. Semyon Kirlian teve a sua atenção despertada quando foi chamado para consertar um equipamento que pertencia a um cientista. E ali no laboratório de pesquisa viu por acaso a demonstração de um instrumento de alta frequência, de eletroterapia. Enquanto o paciente recebia tratamento através dos eletrodos da máquina, Kirlian notou, de repente, um minúsculo lampejo de luz entre os eletrodos e a pele. Pensou então na possibilidade de fotografar o fenômeno, inserindo uma chapa fotográfica entre a pele e o eletrodo. Kirlian fez a experiência, mas teve que substituir os eletrodos de vidro, que eram os usuais, pelo de metal. E mesmo sabendo do risco de se queimar, ligou a própria mão e em seguida ligou a máquina, tendo sofrido realmente séria queimadura, numa exposição de 3 segundos. Ao revelar a fotografia, constatou que nela surgiu uma espécie de luminescência em torno dos dedos. Nascia a fotografia Kirlian, mas só depois de 10 anos a máquina estaria suficientemente aperfeiçoada. É interessante ressaltar, segundo o livro de Sheila e Lynn, que o casal aperfeiçoou de tal forma a máquina que as fotografias passaram a ter movimento. Vejamos como é narrado esse momento. Kirlian colocou a mão debaixo da lente e ligou a corrente.
E um mundo fantástico, nunca visto, desvelou-se diante do marido e da mulher. A própria mão parecia a Via Láctea num céu estrelado. Sobre um fundo azul e ouro, o que estava acontecendo na mão lembrava um espetáculo de fogos de artifício. Clarões multicoloridos se acendiam, seguidos de centelhas, cintilações e relâmpagos. Algumas luzes brilhavam como pistolões, outras fulguravam e depois se apagavam. Outras ainda luziam a intervalos. Em certas partes da mão havia nuvenzinhas escuras, resplendores serpenteavam ao longo de labirintos que faiscavam como espaçonaves a caminho de outras galáxias. O que significavam aqueles clarões? Que estavam iluminando. As centelhas que pulsavam não se movimentavam ao acaso. O seu jogo parecia obedecer a leis. Mas que leis eram essas? Um outro ponto importante da obra diz respeito ao corpo energético. Conforme as autoras elucidam, durante séculos, videntes, escritores, clarividentes, assim como antigas filosofias e religiões, se referiam a um corpo invisível que todos possuímos. Ele tem sido chamado, através dos séculos, de corpo sutil, corpo astral, corpo etérico, corpo fluídico, corpo beta, corpo equivalente, corpo pré-físico, para citarmos apenas alguns de seus nomes. As autoras referem-se novamente à médium Eileen Garrett como sendo uma das médiuns mais notáveis e merecedoras de confiança do nosso tempo. Presidente da Fundação de Parapsicologia de Nova York, quem em seu livro O Aranesse escreve: durante toda a minha vida, eu soube que todos possuímos um segundo corpo, um duplo. O duplo é um fato distinto nos ensinamentos orientais e teosóficos, e, como tal, considerado um corpo energético, uma área magnética associada ao corpo físico, em que forças imateriais do cosmos, o sistema solar, o planeta e o nosso meio mais imediato são normalmente transformados na vida e na crença do indivíduo. Outra médium, esta inglesa e conceituadíssima, Geraldine Cummings, na década de 30, disse algo surpreendente que seria confirmado nas experiências feitas na Rússia. A mente não opera diretamente sobre o cérebro. Existe um corpo etérico que é o elo entre a mente e as células do cérebro. Partículas corpusculares muito menores do que as que os cientistas já conhecem viajam ao longo de fibras do corpo etérico ou duplo para certas regiões do corpo e para o cérebro. Cada animal tem um corpo unificador invisível feito de éter modificado. Deverá ser possível inventar, com o tempo, um instrumento que nos permita perceber esse corpo. A máquina Kirlian veio atender a essa necessidade. E mais do que isto, veio comprovar de forma cabal as avançadas elucidações espíritas desde a codificação de Allan Kardec. Então, chegamos, ao final do nosso estudo e vamos trazer uma parte da introdução do livro Mecanismos da Mediunidade, que foi ditado por Emmanuel. Então, vamos a ele. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Todavia, o que destacamos por mais alto é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante, em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Cada médium com sua mente. Cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. No mês que vem, nós vamos estudar a equipe mediúnica. Que estudo maravilhoso esse, não é?
Foi muito bom. Bom, nós estamos aqui à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Caso desejem, podem colocar as perguntas no próprio YouTube mesmo ou entrar em contato conosco no GRESG através dos nossos canais. Nós teremos um grande prazer de respondê-los se houver necessidade, né? Lembrando da importância, né, de sempre estarmos estudando, e também convidando a vocês, né, a, a assistirem o estudo, né, do livro Evolução em Dois Mundos, que está lá na nossa playlist, tá bom? Nós agradecemos amorosamente a companhia de vocês e rogamos à espiritualidade superior que todos tenhamos um mês maravilhoso de novembro. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo mês.